Então, vamos lá. O present continuous for future arrangements. Então, ele vai ser usado, não nesse caso aqui, para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento. Foi o que vocês viram nos últimos slides. Esse caso aqui, o present continuous, vamos usar para falar sobre futuro. Então, da forma que a gente vai usar é para ações ou eventos planejados e confirmados para o futuro. Então, se eu tenho uma coisa que já está confirmado que vai acontecer no futuro, eu uso o presente continuous. Planos fixos com datas e lugares definidos, como reunião, uma consulta médica, essas coisas assim, que eu vou no médico amanhã. Quando você vai falar que você vai no médico, você geralmente já tem uma consulta marcada, você tem o horário e o lugar todo definido. Então, nesse caso, eu vou usar o present continuous. Para ficar a forma correta do futuro no inglês, vocês não vão usar I will go to the doctor tomorrow. Vocês não vão usar o will, que é uma palavra que a gente usa muito lá no futuro. Como já é uma coisa fixa, com data, lugar, horário, tudo, vocês vão ter que usar o present continuous, ok? A forma dele. No present continuous tem o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com ing. Então vamos ver assim, um resuminho aqui. I am eating. Eu estou comendo. Esse é o present continuous que a gente está falando de uma ação que está acontecendo naquele momento. Eu estou comendo. Quando vamos falar do present continuous para o futuro, a gente vai agregar expressões que vão indicar o futuro, tá? Então, se eu falo I am eating, eu estou comendo, tô falando no momento de agora. Mas quando eu vou usar o present continuous para o futuro, eu vou ter essas expressões aqui, que vão indicar o futuro. Eles vão dar a ideia de que estamos falando de uma coisa que vai acontecer. Então, tomorrow, the day after tomorrow. Então, tomorrow, amanhã, the day after tomorrow, depois da manhã. Então, o dia depois de amanhã. Tomorrow morning, tomorrow afternoon, in 5 years, in an hour, in a week. Tomorrow morning, amanhã de manhã. Tomorrow afternoon, amanhã de tarde. In 5 years, daqui 5 anos. In an hour, daqui 1 hora. In a week, daqui 1 semana. Então, todas essas vão estar falando de uma coisa que ainda não aconteceu, no momento que vai acontecer futuramente. Later, que é mais pra frente. Soon, em breve. In short, daqui a pouco. Next year, ano que vem. Next week, semana que vem. E next Tuesday, na próxima terça. Vou só liberar mais alguns aqui. Com todas essas pessoas que estão aqui, a gente vai acrescentar ela na frase para indicar uma coisa que vai acontecer. Vamos usar alguns exemplos. We're having a party next weekend. Então, aqui no finalzinho eu tenho next weekend. Nessa questão aí, eu tô falando final de semana que vem. Oi? Então, aqui eu tô falando que eu vou ter uma festa no final de semana que vem. Eu tenho o present continuous, eu tenho we are having, eu tenho o verbo to be e o verbo principal com ing. Quando que vai acontecer? Final de semana que vem. Não tá acontecendo agora. What are you doing this Saturday? O que você vai estar fazendo este sábado? Quero saber o que você vai fazer no sábado. Tá? Are you leaving tomorrow? Você vai partir amanhã? Você vai sair amanhã? Então, todos esses aí estão usando expressões de futuro. Tomorrow, amanhã. Este sábado, this Saturday. A última aqui. She is seeing Bill tomorrow. Ela está vendo Bill amanhã. Então, o que vai acontecer amanhã? Ela vai ver
o Bill. Ela vai encontrar com ele. Então, todos eles eu tenho o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com ing e uma expressão de tempo, tá? Vamos ver o próximo. O be going to. O be going to, esse be aí no início, ele é o verbo to be. Literalmente, ele é um verbo que está aí. Então, esse be vai sofrer alterações na hora que vocês vão montar a frase. O be, ou ele vai ficar is, ou am, or are. Vai depender do sujeito, tá? Quando que eu vou usar o be going to? Quando eu vou fazer uma previsão baseada em evidências. Então, se eu quero prever uma coisa, eu tenho que ter ali umas evidências, eu vou usar o be going to, tá? Planos ou intenções futuras. Nesse caso aqui, se eu tenho um plano, não necessariamente ele está confirmado. Eu estou planejando fazer alguma coisa. A diferença do be going to e o present continuous é essa. O present continuous, eu posso fazer uma previsão, mas sem evidências. E outra, eu vou usar o present continuous em questões de quê? Quando eu tiver uma coisa confirmada já, que nem uma reunião, geralmente uma reunião confirmada, horário e tudo. Consultas de médica, tudo isso é uma coisa que já vem confirmado. Com o be going to, você está planejando uma coisa, mas não tem nada confirmado ainda, tá? I am going to help my family with the house cleaning. Eu vou ajudar minha família a limpar a casa. Nesse caso, vocês estão vendo que eu tenho I am. Esse am que eu falei com vocês, que é o be no início dele aqui, tá? Como eu tenho o sujeito I, só o I, eu vou usar o am. Aí eu tenho o going, o to e o verbo principal, que é o help, ajudar. O help, o verbo principal nesse caso, com o be going to, ele não vai mudar. Lembra, como eu já tenho o to aqui, se vocês repararam, na lista de verbos de vocês, toda vez que tá lá a lista, primeira coluna é o verbo no infinitivo. Toda vez antes dele tem o quê? O to. Porque quando tem o to e o verbo, aquilo dele significa que o verbo está no infinitivo, tá? Então, como ele já acompanha o to, o verbo ele não pode alterar, ele tem que ficar no infinitivo. O segundo exemplo aqui. They're going to have a baby. Eles vão ter um bebê. Tô falando de uma coisa que já tá ali. Ela está grávida, então eu sei que eles vão ter um bebê. Então eu tenho they. Com o they, eu vou ter o verbo to be are. O going to e o verbo have, ter, sem alterações. We are going to travel to Cancun on our honeymoon. Nós vamos viajar para Cancún na nossa lua de mel. Então, aqui eu tenho we, com we eu uso are. Eu tenho going to e o verbo travel, viajar. Ele está aí sem alteração nenhuma. Então, vamos ver aqui a estrutura dele de uma forma ampliada aqui. O I eu uso am, going to e work. Work é um verbo que eu usei só de exemplo, tá, gente? Então, a estrutura dele tem o sujeito, o verbo to be, o going to e o verbo principal. Se o meu sujeito for he, she, it, que é a terceira pessoa singular, vocês vão ter que usar o verbo to be is. Depois o going to e o verbo principal sem alterações nenhuma. Se é we, you e they, are. Going to e o verbo principal. Se for fazê-la negativa com o verbo to be, vocês vão acrescentar o not. Vocês podem deixar I am not going to work ou vocês podem contrair ele. I'm not going to work, tá? Não tem problema contrair o am, o is e o are junto com o not. Você pode deixar separado ou contrair eles. Se eu for fazer perguntas, sem essas palavras de pergunta, que são o what, o where, o when e o why, vocês vão iniciar com o verbo to be. Depois o sujeito e depois going to e o verbo principal. Tá?
Se eu tiver a palavra de pergunta, verbo to be, sujeito, going to e o verbo principal. Então, vamos ver só um exemplozinho aqui. Be going to. Então, lembre que ele é para planos, intenções. Não é nada confirmado, é só planos. Então, tem aqui. Today, I'm going to drive my new motorcycle. Then I am going to phone my best friend. And finally, I'm going to read my favorite novel. Então, aqui ela falou do que ela está planejando. Qual a intenção dela do dia. Então, ela vai andar de moto. Depois ela vai ligar para a amiga dela. E depois ela vai ler o livro que ela mais gosta. Tudo isso é o que ela está planejando de fazer. Não tem nada confirmado. Aqui, ela está fazendo uma previsão com evidências, lógico. Se a mulher está ali grávida, ela vai ter um bebê. Outra coisa que a gente usa muito, que a gente vai falar assim, vai chover. Geralmente, quando que a gente fala, vai chover? Quando você olha para o céu, tá vendo o céu carregado e tudo. Então, aqui eu estou fazendo uma previsão com base de evidências. Então, aqui o primeiro exemplo. Look at those black clouds. Olha para aquelas nuvens negras. It's going to rain. Vai chover. Estou fazendo previsões com base de evidência. Qual que é a minha evidência? O céu carregado, tá? Na estrutura dele aqui, o it, terceira pessoa singular, o verbo to be está contraído com ele. Is, tá aqui, contraído. It's. Tem o going to e o verbo chover sem alteração nenhuma. She is pregnant. Ela está grávida. She is going to have a baby. Então, tem uma evidência ali. Ela está grávida. O que vai acontecer? Naturalmente, vai ter um bebê. Vamos comparar os dois agora. Os dois são usados para planos futuros. A diferença é que o uso do present continuous está relacionado a eventos confirmados no futuro. Então, present continuous é para eventos confirmados. Lembra? Uma consulta, uma reunião. Essas coisas que já são eventos confirmados é o presente continuous. E o uso do going to está relacionado a planos, não necessariamente confirmados. Então, lembra o exemplo da menina, ela planejou o que ela vai fazer durante o dia. Andar de moto, ligar para a amiga e ler o livro. Não está confirmado. Pode ser que muda isso dela, não tem nada confirmado ali. Vamos ver aqui. I am having a party next week. Aqui eu estou falando de uma coisa que está no present continuous. Olha a estrutura. Eu tenho o sujeito, I, junto com ele eu tenho o am e o verbo principal com ing. Então, essa é a estrutura do presente continuous. Eu não tenho going to com o present continuous, a não ser que o verbo é going, tá? Eu geralmente não tenho to logo depois. Então, essa frase, I am going to have a party next week, significa que a pessoa já se organizou ou está se organizando para que a festa aconteça de fato. Tá? Então, ela está organizando para realmente ter essa festa. Ela está querendo a certeza dessa festa. Na segunda, I am going to have a party next week. Significa o quê? Que a pessoa apenas decidiu fazer uma festa, mas não necessariamente ela já fez ou está fazendo preparativos para que a festa aconteça. Então, o presente contínuo, o primeiro exemplo da festa aqui, ela já está se organizando para ter essa festa. Na segunda, como eu usei o going to, ela só está planejando de fazer. Não é que ela está fazendo preparativos e tal para ter essa festa. Ela só está querendo fazer uma festa. Então, essa é a diferença principal dos dois. Vamos ver aqui. O going to, quando eu tenho planos, intenções e previsões com base de evidências. O present continuous, planos, social arrangement. O social arrangement quando tem uns planos sociais. E também horário marcado, tá? Isso aqui eu achei muito importante pra gente estar dando uma olhada.
Tem hora que vocês vão ficar na dúvida. Ah, mas eu não sei se tá confirmado ou não tá esse evento. Se tá certo ou não tá. Tranquilo. Tem hora que vai dar para você usar ou be going to ou present continuous. Quando a gente não tem aquela certeza, podemos sim estar usando um ou outro. Não tem problema. Então, vamos só ver aqui rapidinho. We use special be going to construction when we have the intention to do something before we speak. Então, o be going to, que estão falando aqui, é que a gente vai usar ele quando a gente tem uma intenção de fazer alguma coisa, antes da fala. Quando vocês já tiveram a decisão, aí vocês vão ter que usar o present continuous. Então, I have won $1,000. I am going to buy a new TV. Então, eu ganhei 1.000. Eu vou comprar uma televisão nova. Ela está com planos ali. We're not going to see my mother tomorrow. Nós não vamos ver minha mãe amanhã. Planos, intenções. When are you going to go on a holiday? Quando que você vai de férias? Então, nesses exemplos todos, nós tivemos a intenção ou plano antes do momento da fala ali. Então, antes de eu falar o que eu estou pretendendo fazer, já pensei nisso antes. A decisão foi feita antes de falar. Sometimes there is no real difference between the intent. Isso que eu falei com vocês aqui. Às vezes não tem uma grande diferença entre o be going to e o present continuous. Então vamos ver aqui. We are going to paint the bedroom tomorrow. Nós vamos pintar o quarto amanhã. Na segunda, we're painting the bedroom tomorrow. Eu tenho as duas formas que foram usadas aí. Uma com be going to, que é a primeira, e a segunda, o presente continuous. Eu usei ambos dois e os dois deram a entender que eles estão pretendendo o quê? A pintar o quarto. A única diferença, a primeira, ela está planejando, ela não está definida que ela vai pintar o quarto amanhã. A segunda já dá para entender que está confirmado que amanhã eles vão pintar o quarto. Só essa diferença, mas como a gente não sabemos a certeza se ela já comprou a tinta, já marcou o horário que vai pintar, tudo certinho, a gente pode usar os dois. Tranquilo? Vamos ver essa fala do filme Jumanji. Why am I wearing half a shirt and short in the jungle? Aqui eu tenho I am wearing. Ela quer saber por que ela está usando. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o presente continuous. Eu tenho aqui o verbo to be e o verbo principal com ing. Eu estou falando de uma coisa no momento, não no futuro. Mas agora vamos ver aqui. What are you doing after school? Aqui eu estou usando o presente contínuo para fazer uma pergunta para saber o que ele vai fazer depois da escola. Então, uma ação no futuro. I am buying tickets for Saturday match. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o tickets. O tickets, o ingresso no sentido para o jogo de sábado. Então, isso está sendo uma coisa que eles estão querendo saber de uma ação que vai acontecer no futuro. Como é uma coisa que ele já fez planos, que ele quer ir para o jogo sábado, ele tem que comprar o ingresso. Então, nesse caso aqui, eu tenho que usar presente contínuo, que é uma coisa fixa. Se ele quer ir para o jogo, ele tem que comprar os ingressos. Então, ele tem que usar o present continuous. Mais um exemplo aqui. What is he going to do? O bebê tá aqui abrindo a boca, então o que ele vai fazer? He is going to sleep. Então ele vai dormir, já é de fato. O bebê começa a abrir a boca, o que eles vão fazer? Dormir. Então vamos ver aqui. We have dinner with old friends. Nesse caso que eu tô falando aqui, vamos jantar com amigos velhos. Se eu estou falando que eu estou planejando uma janta com amigos, eu vou ter que colocar ele no presente contínuo. Por quê? Geralmente, quando você está marcando um jantar com os amigos, já é uma coisa fixa. Você já tem o horário marcado, o dia, na casa de quem, ou na onde que vai ser. Então, é uma coisa mais fixa. Então, você tem que usar o present continuous.
No segundo, Clive, stop smoking tomorrow. O Clive, ele está querendo fazer o quê? Parar de fumar amanhã. Então, qual que eu vou usar aqui? Por que eu vou usar aqui essa questão, o going to? O sentido que ele vai tentar, ele está com uma intenção de parar de fumar amanhã. Não é uma coisa fixa, não tem horário, não tem data, não tem nada. Ele está só com uma intenção, ele está planejando parar de fumar, tá? Então, nesse quesito aqui, acabou, tá? Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida? Se alguém tiver dúvida, vocês podem estar me mandando, ou no meu WhatsApp, no privado, e também no portal. Todo mundo já recebeu o acesso, certo? Eu vou estar passando uma atividade no livro dessa vez ainda. Eu tenho outra atividade em folha preparada para vocês também estar fazendo. Mas vou pedir para vocês fazerem do livro primeiro. Tiverem dúvidas, me manda. Qualquer coisa a gente faz uma outra aula ao vivo, para tirar as dúvidas. Vocês podem me mandar, falar no grupo, que for, no privado. Dani, tô com dúvidas disso, tem como a gente fazer um live, a gente faz. Qualquer coisa a gente faz um a um, não tem problema. Se tiver mais gente com dúvida, a gente faz uma live também, com quem tiver com dúvida, para resolver as questões do livro. Aí depois eu vou estar mandando uma atividade em folha para você estar fazendo, que vai ser uma revisão do capítulo, tá? Eu vou estar lançando tudo no portal do colégio, tanto a aula de hoje e os slides. Lá no portal também vai ter